Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o maior império da história, o Império Mongol. O Império Mongol, sim, é o maior império da história em área contida. No seu auge, ele ia do sul da Coreia até a Polônia. E até a Polônia, sim. O Império Mongol surgiu nas planícies da Mongólia. Só que nesse tempo, as planícies da Mongólia eram lideradas pelos chineses e gostavam de ver os mongóis a lutar entre si. Já que eles lutam entre si, tipo, não tem ninguém para atrapalhar o meu reinado, ainda vou dar ajuda para se matarem ainda mais rápido. Tipo, tô de boa, eles se matam entre si. O problema é que nasceu um rapaz chamado Temujin. E é pode significar forte como ferro, ou nascido do ferro, ou qualquer coisa a ver com ferro. Mas esse Temujin uniu as tribos dos Queraites, dos Mongóis, dos Tártaros, dos Naimãs, dos Merquitas, e em 1206 nasceu o Império Mongol. Os chineses, especialmente a dinastia Jin, teve que reconhecer os mongóis como um país isolado, como um povo à parte, já não era mais domínio chinês. Então, esse Temujin criou o código de leis, proibiu a venda de mulheres, fez um monte de reformas para a Mongólia. Mas ele disse que está na hora de começar a massacrar. Então, esse Temujin, como todos os mongóis acreditavam que bons cavalos e um corpo de elite chamado Hordas davam o maior exército da história. E eles não estavam errados. Eles conseguiram, com as famosas hordas, corpos de elite de 20, 30 mil homens, liderados por homens de confiança do Khan, conseguiriam destruir qualquer coisa ou qualquer homem que se atravessasse no caminho deles. Então, esse Temujin viu, pô, Temujin, que nome mais bosta, que tal o nome melhor? Gengis Khan. E aí nasceu Gengis Khan. Então, esse tal de Gengis Khan teve 4 filhos que formaram as 4 casas da Mongólia: o Joshi, o Chagatai, o Yogedei e o Tului. Essas 4 casas foram as 4 casas da Mongólia, já que eram dos 4 filhos do Khan. Gengis Khan morreu com apenas 27 anos de reinado, mas o que ele reinou foi o que ele conquistou. Meu Deus, ele conquistou tanto. Ele conquistou toda a Ásia Central, conquistou partes da China, partes da Índia, conquistou as Coreias, lutou no Cáucaso e na Crimeia. Só ele não conseguiu conquistar a Rússia porque depois morreu, mas ele deixou a Rússia para o seu neto, filho do seu filho mais velho, Batu-Khan. Batu-Khan massacrou a Rússia e foi o único que conseguiu derrotar a Rússia em pleno inverno russo. Nem os nazistas, nem Napoleão conseguiram fazer isso, mas Batu-Khan massacrou os russos. Com a Rússia caída, abriu uma porta tão aberta para a Europa. Os europeus tentaram formar uma aliança. Essa foi dos tchecos, dos búlgaros, dos poloneses, dos templários. Todos eles se uniram todos, mas os outros não queriam sofrer as consequências, então disseram é melhor não. Então, nesse período com o Khan morto, eles elegeram outro Khan, e esse outro Khan foi eleito quem? Yogedei Khan. Yogedei agora era o novo Khan, o seu terceiro filho. O terceiro filho de Gengis Khan, Yogedei, se tornou o novo Khan. E com ele, eles conseguiram derrotar os europeus 2 vezes. Duas vezes. E a Europa parecia que iria cair. Só para ter uma noção. Só para ter uma noção. Só o Império Mongol já tinha 100 milhões de habitantes. A Europa inteira tinha 70. E isso aí era preocupante. Então, então, o que é que impediu que os mongóis invadissem a Europa? Sinceramente, os templários deviam ter orado. Orado muito mesmo. Muito. Porque Yogedei pegou e morreu. E com Yogedei morto, todas as tropas tiveram que recuar até a Mongólia, no Kuraltai, para escolher um novo Khan. Foi eleito o filho mais velho foi eleito o filho de Yogedei. Só que o filho de Yogedei só durou 10 anos e morreu. Então quem ficou herdeiro foi Mongekei. O problema é que Mongekei não era da casa de Yogedei, era da casa de Tului. Isso dava muito problema, já que os herdeiros legítimos eram da casa de Yogedei. E ficou assim, tipo, what the hell? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Então, teve que. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? E houve uma guerra, mas no fim quem ganhou foi Mongekei. Agora a casa de Yogedei foi deixada para trás e a casa de Tului é quem?
Mandava. E como é que era multicultural, organizou as finanças e disse, está na hora de atacar. Mas ele já não queria a Europa. Ele agora queria a China e o Oriente Médio. Primeiro mandou Gulagu, em 1258, saquear Bagdá. O Islã viu uma desgraça inteira. Bagdá foi toda destruída. Foi toda destruída. Depois eles avançaram pela Síria, no sul, pela Síria, destruíram a Nasco, depois foram para ali e depois ainda destruíram o califado de Abbas. Ninguém parava eles. Eles pensaram assim: Meu, o que pode dar errado? bem, tudo pode dar errado. Primeiro, lá perto do Egito, eles quase a chegarem no Egito, eles são parados pelo poderoso sultanato de Mamelu, onde eles caíram em desgraça e foram derrotados. E para piorar, no sul da China, que eles também lutavam lá no sul da China, pá, as tropas mongóis foram pegados por uma doença e Mongeke morre. Todo mundo tem que voltar e eleger um novo Khan. Quem tinha que ser o novo Khan era Kublai. O problema é que Kublai era meio do contra. Eles, sempre que lhe falavam, sério, teu irmão como Kublai é a pior coisa do mundo. Lhe falaram, vem seu Khan. Ele falou, não. Vem seu Khan. Ele falou, não. Então, o seu irmão mais novo, Arik, disse, eu vou ser o Khan. E o Arik ficou o Khan. Só que o Kublai disse, não, agora eu quero ser o Khan. E houve uma guerra, mas Kublai era mais velho. Kublai deu uma chapada no Arik e virou o Khan. Então, Kublai consegue atravessar a China. Nem a grande muralha da China que contorna o Planalto da Mongólia conseguiu para os mongóis. Eles atravessaram o Planalto e conseguiram derrotar. Depois também diz que Kublai escravizou Marco Polo, fez amizade com Marco Polo. Isso tá muito estranho. Sim, porque não tem nenhum registro que diz, ou mongol ou chinês, que diz que Marco Polo chegou até a corte de Kublai, fez amizade com Kublai. Aquela série da Netflix, é uma mentira. É uma mentira. Kublai diz, chega de guerra, vamos agora à paz Mongólia, a paz da Mongólia, a paz da Mongólia, a paz da Mongólia, a paz da Mongólia. E todo mundo pensou, o que pode dar errado? Bem, Tudo pode dar errado. Então, o que acontece? Kublai morre. Sem o poderoso líder Kublai, os Khanatos se dividem e começam a lutar entre si. Com apenas 151 anos, no século XIV, o Império Mongol acaba.